para falarmos sobre os nossos filhos adolescentes. Se você não me conhece, eu sou a Valquíria Lobo, sou mãe do Tiago, que hoje tem 32 anos, este ano faz 33, e da Thalita, que está prestes a fazer 19, olha só, nasceu ontem, e já está uma moça. E eu tenho 20 anos, quase, mês que vem vai fazer 20 anos, que eu acompanho adolescentes e crianças no movimento escoteiro. Então, eu tive o Thiago muito cedinho, com 15 anos eu engravidei dele e passei um perrengue danado com ele na adolescência. E com a Thalita foi muito mais tranquilo, mas assim, muito mais tranquilo. E o que eu aprendi no escotismo fez toda a diferença no meu relacionamento com a minha filha mais nova. Por causa disso, eu venho aqui para ajudar as mães que ficam meio desesperadas sem saber direito como lidar com vários conflitos. Sabe, casa em pé de guerra? De vez em quando elas me relatam situações que eu falo, gente, é a terceira guerra mundial, só que dentro de casa, né? E como muitos pais me procuram, muitas mães, pais dos meus escoteiros, as mães dos meus escoteiros, às vezes perguntam, pedem opinião, pedem uma ajuda, na verdade, né? E eu sinto a dor deles porque eu já passei por isso. E você pode me mandar sua pergunta se você quiser que eu responda, tá bom? Hoje a gente tem muitas perguntas, vamos ver se eu consigo. Quantas eu consigo responder hoje, né? Então vamos lá. Primeira, bom dia. Tenho duas meninas, uma de 20 e outra de 18, que não falo com elas há um mês, mesmo morando na mesma casa. Não falei que é guerra? Tá insuportável conviver com elas. Imagina, gente, eu não consigo viver numa casa em que a gente fica um mês sem falar com as pessoas que moram com a gente, nossos próprios filhos, sem condição. Elas só conversam com o padrasto e com o meu bebê de 3 anos. Olha, já não sei o que fazer para elas me respeitarem. Às vezes penso que se elas forem ter a vida delas longe, elas iam valorizar as coisas dentro de casa, pois criei com muito sacrifício e hoje só ganho desprezo. Aí tem uma carinha triste chorando. Então, mãe, entendo de verdade qual que é a dificuldade, entendo de verdade como é que a gente sofre com essas situações, né? E eu imagino que você deva realmente ter feito muitos sacrifícios, deve ter passado por muitas dificuldades, deve ter aberto mão de muita coisa para poder criar suas filhas, né? Mas eu vou te falar uma coisa e eu vou pedir para você se abrir seu coração além dos seus ouvidos. Ó, eu não sou ninguém na sua vida. Eu não sou uma pessoa importante para você. Então, não se deixe magoar ou chatear por algo que eu falar. Eu não sou importante na sua vida. Importante na sua vida são as suas filhas. E o que eu vou te falar pode ser que cause em você talvez algum sentimento ruim, alguma chateação. Talvez você fique chateada comigo, mas eu acho que vale a pena te falar. Eu não tô te julgando, não tenho nem moral para isso, né? Mas eu tô talvez te dando um ponto de vista diferente do que você tá vendo e que talvez ajude você a consertar esse lar seu que tá tão sofrido, né? Você falou que tá insuportável de viver no seu próprio lar. Isso é muito sofrido, gente. Ninguém merece uma vida dessa. Ninguém merece. Então é por isso que eu vou te falar, tá, mãe? E é com amor. Não é com malvadeza, não. Juro, palavra de escoteira, viu? Mãe, é assim, ó, 20 e 18 anos. E elas não estão dando para você um amor que você tá querendo. E você não diz o que foi que aconteceu há um mês para causar essa situação. E eu tenho certeza que essa situação que aconteceu, você acha que você tem razão. E quer saber? Muito provavelmente você tem sim, no fato em si, tá? No fato que aconteceu e ó, eu nem sei qual é, mas eu sou capaz de apostar que você tem razão no fato. Mas também sou capaz de apostar que a maneira como foi tratada essa situação por você foi que gerou esse rompimento de afetividade dentro da sua própria casa, que tá te fazendo sofrer, né? Senão você não estaria com essa carinha de choro aí. Olha só, o ser humano, desde os primórdios, desde que existe como raça, como espécie,
o ser humano foi obrigado a desenvolver alguns mecanismos de autoproteção e sobrevivência. Um desses inúmeros mecanismos, isso é neurociência, tá? Havia uma luta pela sobrevivência, literalmente, né? Que te obrigava a viver em comunidade. As pessoas precisavam fazer parte da tribo, né? Porque viver sozinho na época do tigre dente de sabre, eu nem sei se o homem conviveu com o tigre dente de sabre, mas pelo menos nos Flintstones conviveu. Eu tô brincando. Mas enfim, havia predadores e havia perigos, né? A gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para se abrigar, para se proteger. E nessa época, as pessoas eram obrigadas a viver em comunidade porque em conjunto elas eram mais fortes. As pessoas tinham alguns mecanismos que elas foram desenvolvendo para que essa junção, esse viver em comunidade fosse possível. E uma dessas coisas que foi desenvolvida foi um instinto de reciprocidade. O que é reciprocidade? É assim, eu te dou algo e você se sente na obrigação de me dar algo em retorno. Por que isso? Por sobrevivência. É instintivo. E aí tem uma coisa assim, ó. Quanto mais você gera valor, quanto mais você faz favor, vamos chamar assim, faz gentileza, você faz o bem para uma pessoa, mais ela tende a ser grata a você e querer retribuir esse favor que você fez, tá? E aí a gente para e se pergunta, tá, entendi. E é verdade mesmo, quando alguém me faz uma coisa, me traz um presente no meu aniversário, ou convida meu filho para o aniversário do filho dele, quando eu vou fazer a festa do meu filho, eu me sinto meio que obrigado a convidar de volta, porque né, a reciprocidade, é o negócio do gentileza gera gentileza. Isso, ó, desde a época das cavernas. E tá bom, agora vamos pensar, qual é o ser humano na sua vida, desde sempre, que mais fez coisas por você, que mais se sacrificou por você, que mais deixou de comer, às vezes, para dar comida para você, deixou de dormir para que você estivesse bem. Todo mundo já sabe a resposta óbvia, né? Os pais, é óbvio. Quem mais faz coisas pela gente, quem mais se sacrifica pela gente, são os nossos pais, assim como as pessoas para quem a gente mais doa a nossa própria vida, às vezes até com grandes sacrifícios pessoais, são os nossos filhos. A gente nunca fez tanto bem, tantas gentilezas, nunca prestou tanto serviço, nunca deu tanto valor a um ser humano quanto a gente faz para os nossos filhos. Tá, mas e a tal da reciprocidade? Cadê? Cadê que eu não estou recebendo das minhas filhas? Nem falar comigo elas falam. O que está acontecendo? Mãe, você sabe por que suas filhas não são gratas como você gostaria? A resposta é meio chocante, talvez você fique um pouco chateada, e o mundo não é justo. Já vou te avisando, já leva no bom humor, porque não é piada, é sério, tá? Eles não são gratos proporcionalmente ao tanto que a gente gera de valor para eles, porque a gente não faz mais do que a nossa mera obrigação. Eu tô passada, chocada. Mãe, desculpa, eu não quero que você fique chateada comigo, mas quando você diz eu fiz de tudo por elas, eu me sacrifiquei por elas, só que elas não estão te devendo nada. Era a sua obrigação. Vixe, agora vai sair todo mundo, ninguém vai mais curtir o vídeo, tá todo mundo chocadíssimo, quer me jogar numa fogueira. Gente, mas vamos pensar a respeito? Olha só, faz parte da sobrevivência da espécie, tá? Se nós não amássemos tanto os nossos filhos, tinha escorregado alguns do berço, né? Se a gente não amasse tanto os nossos filhos, a ponto de se sacrificar, de nos sacrificarmos por eles, a espécie não estaria hoje no patamar que está. Não seríamos aí mais de 7 bilhões, beirando 8 bilhões, né? De seres humanos, entende? Isso só é possível para a nossa espécie por causa desse amor que nós temos, que nos impele a sermos tão
tão dedicados aos nossos filhos. A gente quer o melhor para eles, a gente faz de tudo por eles. Não é assim que a gente fala? Só, mãe, que não é assim que eles percebem, tá? Por mais que você se sacrifique, no fundo, é sua obrigação. Às vezes a gente faz mais do que a gente deveria, e às vezes até de uma forma negativa, no sentido de não deixar que eles desenvolvam algumas competências que caberia a eles fazerem, por exemplo, ajudar em casa, desde pequenininho, né? E também a questão de proteger demais, no sentido assim de, por exemplo, o jovem já cresceu, já está ali com seus 15, 16, 17 anos, e você não deixa ele sair, não deixa ele ir galgando degraus de liberdade, de autonomia, né? E a gente faz isso com o instinto de proteger, mas no fundo a gente está fazendo além do que a gente deveria e de uma maneira ainda prejudicial. Então, para nós, na nossa conta, a gente está se sacrificando por eles. Até quando a gente fala, você não vai sair, a conta cai na conta da gente, porque eles maltratam a gente por conta disso, ficam rebeldes, xingam, né? São descorteses conosco, são às vezes até cruéis conosco, né? E falam coisas que a gente não merecia. Eu vivo falando, né? Teve uma época na minha vida que eu tinha certeza que eu tinha cortado o negócio errado do Thiago. Não era para cortar o cordão umbilical, era para cortar a língua daquele infeliz, porque as coisas que ele me falava eu tenho certeza que eu não merecia. Não é? Você é assim também? Mas o que acontece? Na nossa conta, né? Conta de devendo, né? Tô devendo. Na nossa conta, a gente faz muito. Só que quando a gente vai pôr a percepção do jovem com relação ao que a gente fez, muitas das coisas que nós fizemos para eles não tem valor mesmo. Não tem valor. E eles prefeririam que nós não fizéssemos. E eles prefeririam mais ainda que nós não fizéssemos quando a gente começa a cobrá-los a respeito disso. Do jeito que eu sou quase capaz de apostar que você tem cobrado das suas filhas. Estou errado? Fala aí para mim nos comentários se você estiver vendo isso, mãe. Olha, de novo, não estou aqui para te magoar, não estou aqui para te ferir, você já está ferida o suficiente. Eu estou aqui para te mostrar que talvez exista uma outra maneira de enxergar a coisa. Se as duas estão de mal de você, né? E se você está dizendo aí que tem coisas de dentro de casa que elas não valorizam, talvez esteja aí a conta que não bate. Talvez você esteja dando para elas coisas que na verdade elas não dão valor e não era mesmo para você dar, entende? E que quando você dá, você ainda fica cobrando. E fica cobrando por quê? Porque não tem a reciprocidade. Olha, toda vez que a gente dá alguma coisa para alguém e depois a gente fica cobrando, a pessoa preferiria que a gente não tivesse dado. E filho adolescente parece que isso é mais intenso ainda. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você, mãe? Então, a minha proposta para você é o seguinte: eu não tenho subsídios, não tenho informações para dizer para você um passo a passo do faz isso, isso e aquilo, tá? A única informação que eu tenho é que são duas moças, uma de 20, uma de 18, que você tem um filho menorzinho, de 3 anos, e que as duas conversam com os outros membros da família, mas não conversam com você há um mês. Então, eu imagino que tenha acontecido alguma briga, um conflito, alguma discussão aí na sua casa há um mês atrás, e que desde então o relacionamento de vocês está, né, roto, desagregado, meio rompido, né? E eu sou capaz de dizer que na visão das suas filhas, não estou dizendo que elas estão certas, mas na visão delas, quem fez algo errado nesse episódio de um mês atrás foi você. E não tem como eu te dizer o que foi, porque você não me deu informações. Mas você sabe o que foi, você sabe o que aconteceu. Você consegue imaginar, com tudo que eu falo aqui no canal, com relação a respeito, com respeito assim, de tratar as pessoas da sua casa com a mesma cortesia que você trata a visita.
ser gentil, ser carinhosa, respeitar a pessoa como um ser humano e não como uma subespécie. Tem mãe, é muito comum, muito, 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 muito comum. E quanto mais antigas, mais comum. Eu te dei a vida, então se eu quiser eu tiro. Não tira não. Não pode, mãe. Por mais que a gente ache que a gente tem direito de posse sobre os nossos filhos, nós não temos esse direito, entende? E eu queria realmente te dar um passo a passo, uma dica assim mais efetiva, mas como não tem muita informação, o que eu posso te dizer se afasta um pouco emocionalmente dessa situação, tá? E olha como se você tivesse vendo uma novela. Reveja a situação que aconteceu, tá? Quietinha no seu canto, sem ninguém por perto, põe uma musiquinha calma, relaxa, respira fundo, numa situação em que você está tranquila, relaxada, e começa a reviver. Um bom momento de você fazer, uma boa maneira de você fazer isso é escrevendo, contando como aconteceu. Você até pode colocar os seus sentimentos, tá? Mas depois que você descarregar seus sentimentos, procura colocar como se fosse, assim, sabe, uma jornalista relatando os fatos sem colocar o mérito, só o fato que aconteceu. Se alguém chegasse lá e fosse relatar, fulana fez isso, isso e isso, e aí ciclana reagiu assim, assim, assado, e fez aquilo, aquilo, aquilo outro. Fatos, não sentimentos, tá? Se você precisar descarregar seus sentimentos primeiro, faça. Mas depois disso, relate fatos, tá? Aconteceu assim, depois assado, depois assado. Aí na sequência, aconteceu mais isso, isso e aquilo. E aí, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Aí, fulano fez aquilo outro, tá? Relata os fatos. E aí você lê aquela história de novo, mas só vai funcionar se você conseguir tirar um pouco o peso do seu sentimento com relação à cena. E se você tiver dificuldade em fazer isso, apesar de que, né, se passou há um mês, já era para você estar um pouco mais fria com relação a esses sentimentos, para você ter um pouco mais de objetividade para olhar para a situação sem se envolver muito, mas como vocês estão, né, remoendo essa briga há um mês, né, pelo fato de não estarem se falando, essa briga ainda está muito dentro de vocês em termos sentimentais. Então, se você tiver dificuldades de analisar isso, tirando um pouco o calor da emoção, pede para uma pessoa que você confia, uma amiga, uma colega, mesmo um parente, mas desde que seja uma pessoa assim que você confia mesmo, sabe? Não é a pessoa, olha, mãe, não é a pessoa que você sabe que vai concordar com você. Essa pessoa não vai te ajudar. Sabe por que não? Porque o que você precisa agora é olhar com outros óculos, com outra lente, para enxergar o que é que as suas filhas estão enxergando desse episódio que você não está enxergando. Porque nessa luta de vocês aí, ambos os lados estão achando que estão certos. Ninguém fica um mês sem falar com a própria mãe se a mãe não tiver aprontado uma das boas. E mesmo você. Bom, não sei se você tem consciência do que foi que elas viram nessa situação que elas acham que foi você que aprontou. Entende? Talvez você saiba e não concorde. Não sei. Mas assim, eu fico sem elementos para poder te ajudar. Então, eu estou te dando as ferramentas para você tentar encontrar, tá? Um jeito é você escrever tudo, ou mesmo mentalmente, dependendo de qual que é a sua habilidade primordial aí, escrever sempre ajuda mais, mas serve relembrar também. Sentar com as suas filhas e perguntar para elas o que é que elas viram naquela cena que as fazem achar que você é que está errada. Porque nenhuma das duas está falando com você. E elas estão falando com os outros membros da família. Entende? Então tem sim alguma coisa aí que você não está conseguindo enxergar.
Para isso funcionar, mãe, você talvez possa fazer um joguinho. Um joguinho assim, ó. Jogo mesmo, sabe? Põe todo mundo na mesa e, ó, vamos brincar, tá? Brincar sério, de tentar resolver essa situação familiar nossa, que não é sadio e não é possível, na verdade, a gente viver dentro de uma casa em que as pessoas não conversam. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Então vamos resolver. A dificuldade é que vocês podem chegar ao embate novamente, ao conflito novamente. Para não fazer isso, vocês podem combinar algumas regras do jogo. Por exemplo, vocês podem pegar um objeto, deixa eu ver, tem uma caneta aqui. Pega um objeto e fala assim, ó, esse daqui é o microfone, tá? Só tem um microfone para a mesa inteira. Então, a pessoa só pode falar quando ela estiver de posse do microfone. E quando a pessoa estiver com o microfone, ela pode falar. As outras não podem falar enquanto alguém estiver falando com o microfone. As outras só podem ouvir. E mais efetivo ainda, as pessoas podem anotar o que a pessoa que está com o microfone falou. Depois que ela falou o que ela precisa falar, a gente pode passar esse microfone para outra pessoa. Por que essa brincadeira? Porque quando a gente começa a conversar a respeito de um conflito que aconteceu e não tem ali um mediador, uma pessoa que vai colocar, vamos dizer assim, a regra do porque é a ordem do galinheiro, brincadeira, né? Imagina um debate político. Sempre tem aquele repórter, aquele jornalista que é o mediador do debate, né? Ele passa a palavra para um, passa a palavra para o outro, não deixa ninguém burlar as regras, né? Mas em família talvez isso seja um pouco complicado de fazer. A não ser que vocês tenham aí, sei lá, um psicólogo, né? Ou um recurso aí de poder fazer uma terapia de família, e é outro assunto. Mas eu acredito que não seja o caso, né? Então, esse recurso do microfone, ele é como se fosse esse mediador, tá? Em que as pessoas não podem interromper a outra que está falando, porque a tendência é que quando uma pessoa fala, a outra se sente atacada e a tendência dela é revidar, para se defender. E aí começa a discussão, bate-boca e vai aumentando, né, o tom da voz e quando vê, tá na briga de novo, né? Outras coisas que vocês podem combinar nesse joguinho é assim, eu sou boa de inventar jogo, sabe? Eu faço isso no escotismo. A gente inventa jogos para solucionar problemas. Vamos pensar aí. Tô pensando assim, gente, eu não tinha lido essa pergunta antes. Outra coisa que a gente pode fazer, regras. Regras combinados. Quando alguém começar a elevar a voz, ou deixar a voz mais aguda, mais estridente, significa que a emoção dela, a temperatura da emoção dela está subindo, que ela está se exaltando. A primeira pessoa da mesa que perceber que tem alguém que está se exaltando, pode fazer um código. Por exemplo, toca no nariz, ou faz um coração, ou bate na mesa, tá, 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 tá. Faz sabe, truco. É truco. É truco que a gente. É truco, né? Que a gente combina os códigos com coleguinha, zap, não sei o que lá. É truco. Então, sabe truco? Quando a gente combina os códigos, essa é uma maneira da gente conseguir conversar sem se exaltar, entende? Quando a gente começa a se exaltar, geralmente a gente não percebe, mas a outra pessoa percebe. E se tiver alguém que percebeu, ele pode te dar um toque, ó, chegou, vamos respirar, tá? E a gente respira, bebe uma água. E essa pessoa que está se exaltando, ela precisa respirar fundo 3 vezes para poder continuar falando. É a regra do jogo, tá? Eu estou inventando esse jogo porque o certo seria ter um mediador para vocês conversarem aí e chegarem num acordo para dissolver essa guerra que está aí na sua casa. Mas se não tem uma pessoa com essa capacidade, com essa habilidade, talvez esse joguinho consiga fazer com que vocês resolvam a situação. Se está difícil para você, manda esse vídeo para elas. Fala assim, ó, eu falei a respeito da nossa situação, estou muito chateada, queria que a gente resolvesse isso. Ela sugeriu um joguinho lá, veja o que vocês acham,
Vamos jogar? Eu quero ficar de bem, dar o dedinho, não sei. Mãe, de coração, querida, eu espero que te ajude. Pensa um pouco nisso, sabe? É injusto, eu sei que é injusto, eu também sou mãe, tá? Eu sei o que você está dizendo. Lavei muita fralda, passei fome, cheguei a dormir na rua uma vez para criar meu filho mais velho. Eu sei muito bem o que você passou. Sei muito bem. A gente só muda de endereço. Mãe é tudo igual. Os filhos também, né? Modo de dizer. Mas o que eu quero dizer é que isso é um conflito muito comum, tá? Da gente, nós mães, acharmos que a gente deu demais e não está recebendo o troco à altura. Que a gente não está sendo reconhecida o suficiente por tudo que a gente fez, por tudo que a gente deu de amor, de dedicação, de carinho, de atenção, de sacrifício. Isso é muito comum, muito comum. Mas se você colocar para você mesma que essa situação é assim e que você deu tudo que você deu para o seu filho, para suas filhas, e que você não tem que esperar um retorno, o seu coração fica mais tranquilo, porque o seu coração, eu sinto que ele está revoltado porque ele se sente injustiçado, ele se sente não reconhecido. E aí é muito difícil da gente viver assim, da gente ser feliz assim, não é? E sempre vai ter assim, as gerações e as próximas gerações. Quem faz o favor, quem faz o serviço, quem se dedica, sempre vai achar que está merecendo um reconhecimento que não chega. E quem recebe esse serviço tende a achar, estou falando de relação de mãe e filhos, tá? Pais e filhos. Não são todas as relações, mas esse nível de hierarquia, esse tipo de relacionamento, pais e filhos, tem essa tendência do pai achar que fez sacrifício demais e que o retorno não é condizente. Só que do ponto de vista do filho, boa parte de todo esse sacrifício que você fez foi sua obrigação de fazer. E no fundo foi. No fundo foi, né? É que é difícil para a gente entender e admitir isso, né? Tá faltando alguma coisa aí no seu coração, algum preenchimento aí no seu coração para acalmá-lo um pouco. Mas faz isso, tá? Procura entender o ponto de vista das suas filhas. Como é que elas escreveram na memória delas essa história, esse episódio de 30 dias atrás? O que foi que as levou a não falarem mais com você? Entende? Provavelmente, mãe, provavelmente é a sua postura, a sua atitude em relação a elas. Provavelmente. É o que mais acontece, tá? Se depois você quiser voltar e me dar mais informações, mais subsídios para eu tentar te ajudar mais especificamente, eu estou à sua disposição. E eu, de novo, te peço para não ficar chateada, não ficar magoada e receber como um presente, tá bom? Que eu estou te dando aqui de coração aberto para te ajudar, para ficar bom para você reconquistar a paz dentro da sua casa, com as suas filhas que você ama, tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta. Vamos lá. Minha filha tem 16 anos e está namorando com um menino muito bonzinho. E a mãe dele convidou ela para ir para a praia junto com ela e o filho para passar uma semana. A princípio pensei em deixar, que bom. Mas depois pensando melhor, não deixei. E deu ruim, quer ver? Pelo fato dela ter 16 anos e não conhecer muito bem a mãe do menino. Porque os pais do namorado dela são separados e eu tenho mais contato com o pai dele, que mora na mesma cidade que a minha. Já a mãe mora em Brasília e eu nunca a vi. Desde então, minha filha surtou, não fala comigo, me ignora e diz que não vê a hora de completar 18 anos. E eu falo que mesmo ela estando com 30 anos, se ela estiver embaixo do meu teto, ela terá que obedecer às minhas regras. Ela está namorando há 7 meses. Você deixaria sua filha ir viajar com o namorado não conhecendo a mãe pessoalmente? Detalhe, ela nunca viajou sem ser comigo e com o meu marido. Ih, mãe do céu!
Você pergunta se eu deixaria? Deixaria. Sabe por que eu deixaria? E mesmo sem conhecer a mãe? Porque, na verdade, mesmo que você estivesse nessa viagem, o que você teme, e eu sei muito bem o que você teme, não estaria impedido de acontecer. Vamos conversar claramente a respeito dessa situação? Você não diz, né? Mas você falou que pensando melhor, acho melhor não deixar ela ir pelo fato de ter 16 anos e eu não conhecer muito bem a mãe. Linda, olha, é, eu sei quais são os seus medos. Você tem medo de que praia, né? Diversão, pode acontecer alguma coisa, essa menina pode voltar grávida de lá, e depois você que vai aguentar, você que vai ter que ouvir da família inteira, né? Sua filha vai ter que aí suportar uma gravidez precoce, e eu sei que isso não é bom. Meu filho é a coisa mais linda do mundo, e é mesmo, não é, Letícia? Mas, se eu pudesse tê-lo tido bem depois, teria sido muito melhor para mim e principalmente para ele. Então, a gente tem mesmo que proteger nossos filhos de gravidez precoce. Sempre que vem uma criança, né, de uma gravidez na adolescência, é uma bênção de Deus. Tomara que a criança nasça com saúde, porque no fundo é isso que importa, ok? Mas, gente, era melhor que fosse depois. Porque realmente tem uma perda gigante, tanto de possibilidade de desenvolvimento da mãe, que acaba atrasando um pouco a sua formação mesmo, né? Seu desenvolvimento para amadurecer e ser uma mãe mais capaz, mais capacitada, mais preparada no futuro. E também a própria criança acaba sendo um pouco cobaia, como o Thiago foi de mim, nesse processo de ser mãe e ainda não ter amadurecido o suficiente. Então, tem razão, tem que proteger. Mas, mãe, não é lá na praia, tá? Não é numa viagem. Se tiver que acontecer esse tipo de coisa, eu vou te contar. O Thiago, ele não foi uma gravidez acidental. Como assim, Val? Não, eu queria realmente ficar grávida. Eu planejei isso com o meu namorado na época. A gente faz aniversário no mesmo dia, eu e o pai do meu filho. Só que no dia que eu fiz 15, ele fez 21. Ele não sei. Faz 30 anos que eu não vejo. Mais de 30 anos, né? Ele era ou é 6 anos mais velho do que eu. Exatamente, no mesmo dia. É, e eu tinha um problema dentro de casa de assédio. Eu sofri assédio sexual do meu padrasto quando eu era jovenzinha, né? Qualquer hora eu conto essa história para vocês. Já até contei algumas vezes, mas enfim, eu nunca fui estuprada, mas eu sofri assédio. Eu e minhas irmãs também. E para fugir dessa situação, eu bolei um plano mirabolante no meu cérebro, né, super maduro de 15 anos, e tive a ideia maravilhosa de casar para sair de casa. Porque aí eu fugia, né, daquele risco que eu vivia e ao mesmo tempo resolvia a minha vida e minha mãe não precisava largar do marido dela. Não funcionou. A gente descobre depois que não é uma ótima ideia, né? Mas enfim, mãe, durante foi assim, eu contei pro meu namorado, né, a situação que eu vivia, ele deu a ideia. A única maneira da gente resolver isso é se a gente se casar. Falei, demorou, vamos agora. Ele falou, só tem um problema, você é muito nova e nem meus pais, nem os seus pais vão deixar. A não ser que você fique grávida. Falei, demorou, mas aí, então, bora lá. Mãe, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu praticava sexo com o meu namorado e com intenção de engravidar a uma parede de distância da minha família toda, acordada. Minha mãe, minhas irmãs, meu padrasto, na sala assistindo novela e eu na varanda, com a porta aberta, atrás da muretinha e vamos lá, né? Agir para o nosso plano dar certo todos os dias, várias vezes.
A gente ia dali até na esquina. Você não tem ideia do que os jovens fazem, mãe. Você não tem ideia. E ó, eu tinha 15, sua filha já tem 16. Se ela tiver que fazer com o namorado dela, não precisa ir para a praia com a mãe que você não conhece. Minha mãe me conhecia muito bem e eu estava embaixo da asa dela. Ela sentada na sala, a porta da sala aberta e eu na varanda com o meu namorado, em pé mesmo, tá? Não precisa de muita coisa. É rapidinho, viu? Então não é isso que segura. Você quer realmente proteger a sua filha? Conversa com ela a respeito disso. E não seja ingênua de achar que ela não pratica ou não vai praticar. 16 anos, 7 meses namorando, tem possibilidade deles estarem se guardando? Tem, claro que tem. Inclusive, tem muitas pessoas que são adeptas, jovens, são adeptos de algumas religiões que pregam esse tipo de conduta. Eles preferem não ter relações antes do casamento, mas é o mais raro, tá? A maior parte dos casais já tem uma vida sexual ativa e desde muito cedo. O que eles precisam é de orientação, mas não adianta falar assim, ó, juízo, hein? Usa camisinha, hein? Isso não tem efeito algum sobre o comportamento do jovem. O que precisa é pegar sua filha, conversar com ela como uma mulher, e falar especificamente a respeito de todos os assuntos. Desde como é que a gente, como é que vai acontecer se ela ainda é virgem, se ela disser para você que é virgem, conversa para ela com ela como é que vai ser. Explica para ela, né, que com os hormônios do jeito que ela está nessa fase da vida, com 16 anos, vai, né, eles vão começar ali a ficar, como eles dizem, né, vão dar uns beijinhos e tal, e vai ter uma hora que a natureza vai falar mais alto. E que depois de um certo ponto é muito difícil a gente conseguir parar. Por quê? Porque o nosso cérebro foi programado para proteger a espécie. A espécie precisa ser preservada a todo custo. Por isso que é tão difícil a gente parar e não ceder à tentação, entende? Você sabe disso que eu estou falando, só que ela não sabe. Os jovens, os adolescentes, eles têm um pensamento meio mágico de que assim, eu não vou engravidar, eu não sou capaz de engravidar. Pode perguntar, eu converso muito com adolescente, eu sei o que eu estou falando. Eles têm um pensamento meio assim, é um milagre grande demais um bebê dentro da minha barriga. Eu não sou capaz de gerar uma vida. Isso não vai acontecer comigo. E sabe assim, aquele negócio de uma vez só. E a camisinha não tá aqui, tá longe. Só uma vezinha. Vai tirar na hora lá, não vai fazer dentro. Eles têm esse pensamento mágico, tá? Pesquisa o número de jovens adolescentes grávidas. Você vai se surpreender, tá? E eu sei de cadeira. Então, mãe, se o seu problema de deixar sua filha ir para a praia com o namorado e com a mãe é essa questão, não está proibindo nada, tá? Agora, se você tem medo, o que que você tem medo? Dela não cuidar bem da sua filha? Vai para a praia, de repente se afoga lá, sei lá. Veja, sua filha daqui a menos de 2 anos vai ser maior de idade. E se até hoje ela não viajou sem você e sem o seu marido, ou sem seu marido, essa moça, ela tá muito frágil, no sentido de que ela não sabe ainda tomar conta de si própria, ela não treinou nenhuma vez para viajar sem você e sem seu marido. Você já parou para pensar? Eu vou ser dura. Eu acho que eu tô na TPM, gente, porque hoje eu só tô dando cacetada nas mães, eu não sou assim. Ai, mãezinha, desculpa, eu não quero te deixar chateada, mas é a realidade, alguém precisa falar. Alguém precisa falar. Sabe, a real é a real, é a real. Você precisa, nós mães precisamos, deixar nossos filhos treinarem para serem adultos. E a fase para eles fazerem isso é a adolescência. A gente precisa dar para eles
mecanismos e conhecimentos e subsídios para que eles se defendam. Se defendam de tudo, saibam se cuidar. E eles só vão aprender a se cuidar, mãe, se cuidando, entende? Só se cuidando. É só na prática que a gente aprende. A gente não aprende nadar lendo livro de como é que nada. A gente não aprende a usar camisinha lendo manual de instruções ou a bula. Entende o que eu estou te falando? Daqui a 1 ano e meio, sua filha vai estar legalmente maior de idade. Vai estar às portas da adultez. E ela ainda não vai ter tido experiências práticas suficientes para capacitá-la a ser uma adulta que sabe cuidar de si própria, sem precisar a mãe ou o pai estar lá em cima. Mãe, eu entendo a sua necessidade de proteger sua filha. Juro que eu entendo, mas está errado. Não está certo. E eu sei que é difícil a gente ouvir que o jeito como a gente está criando o nosso filho está errado. E na verdade não é bem isso que eu estou dizendo, tá? Não é o jeito que você está criando seu filho, sua filha. O que eu estou te dizendo é que segurar tanto assim até 16 anos é por isso que ela está tão revoltada com você. Porque ela, como ser humano, necessita de um pouco mais de autonomia, de um pouco mais de espaço próprio, um pouco mais de experiências sozinha, de experimentar a vida, de experimentar as coisas fora da redoma, das asas da mamãe, para que ela crie casca, para que ela crie força, para saber se defender e se comportar nas diversas situações da vida em que ela vai ter que ser adulta, vai ter que lidar. Nós não somos eternos. Vou te falar uma coisa. Quando o Tiago tinha 2 aninhos de idade, eu morava sozinha. Eu tinha 17, 18, tinha acabado de fazer 18 nessa época. Tinha acabado de fazer 18, eu já morava sozinha, pagava aluguel sozinha, trabalhava, sustentava ele sozinha. Durante o dia, ele era 2 aninhos, ele ficava na casa de uma senhora, eu levava ele lá na casa dela, ela tinha um filhinho uns anos mais velho que o meu, ela cuidava dele na casa dela, e eu pagava por mês para ela, levava comida dele, leite, tudo, e ela cuidava dele na casa dela para eu trabalhar. À noite eu passava lá, pegava o menino e levava embora. Numa vez, uma segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, ó, faz mais de 30 anos. Eu estava atravessando a Avenida Dom Pedro I, aqui em Ribeirão Preto. Era bem de manhãzinha, era mais 7 horas da manhã. Eu estava indo levar o Tiago na casa dessa senhora para voltar para Dom Pedro para ir para o meu trabalho. Eu trabalhava numa loja de calçados. Eu fui atravessar a avenida e eu ainda estava meio dormindo. Sabe quando está muito cedo para a sua cabeça e você não está atenta, não acordou ainda? Eu estava nessa situação. E eu fui atravessar essa avenida e, de repente, eu ouvi uma freada que ela veio gelando minha coluna lá do cóccix até aqui a nuca, os cabelinhos foram arrepiando assim, ó. Aquela freada longa. Eu só congelei assim. Eu não sabia, eu travei, eu congelei. Segurando meu filho pela mão, de 2 aninhos. A hora que eu olhei, o carro estava a 10 centímetros do meu corpo. Se aquele moço não tivesse acordado, que tem muito acidente de carro que acontece logo de manhã, porque o pessoal ainda não acordou, também porque tem um tráfego muito maior, né? Todo mundo indo para o trabalho e tudo mais, mas tem muita gente que ainda está meio, né? Não acordei ainda. Não está atento o suficiente. Se aquele moço não tivesse acordado, ele tinha me matado e tinha matado meu filho. E olha, não, pera, eu me enganei, não foi isso que aconteceu, não. Eu não estava com o Tiago, eu estava sozinha. É isso, eu estava indo
Eu estava voltando, eu levei o Thiago, ó, lembrei agora, lembrei dos detalhes, também 30 anos, né, dá um desconto. Levei o Thiago lá na casa da Girlene, Girlene é o nome dela. Levei ele lá e estava voltando para ir para trabalhar. E não, quando eu fui atravessar a avenida, o carro veio e quase me matou. Nessa época, minha mãe tinha me expulsado de casa, eu estava morando sozinha, eu e meu filho. Ninguém sabia onde eu morava. É, sabe, minha família, e ninguém sabia onde eu deixava o Tiago. Era só eu e ele. Eu pensei assim, naquele dia que o carro parou a 10 centímetros de mim. Se eu morresse agora, meu filho ia parar num orfanato. Porque ninguém, até descobrirem onde está minha mãe, minha família, morava todo mundo aqui em Ribeirão. Mas eu não tinha contato com eles, eu estava de laços rompidos com a minha família. Entende? E eu pensei assim, meu Deus, eu posso morrer amanhã, eu posso morrer a qualquer momento e o meu filho vai ficar sozinho. A partir daquele dia, todas as minhas atitudes foram de capacitar o Tiago para viver sozinho, para se virar na vida. Eu comprava faca em casa, faca de corte, e a primeira atitude que eu tinha era de colocar na mão dele a faca e explicar: olha, filho, a mamãe comprou essa faca aqui, ó, ela é muito perigosa, ó, quando põe o dedinho aqui, ó, ai, corta, tá vendo? Ai, é muito perigoso. Não pode o neném mexer, tá bom? Porque se o neném mexer, vai fazer dodói no dedo. Não pode, tá? Não pode. Essa daqui é da mamãe. Se você precisar mexer, chama a mamãe que a mamãe mexe para você, tá bom? Mas se você precisar mexer e não dá para esperar a mamãe, você tem que pegar nessa parte aqui, ó, essa parte preta aqui, essa daqui não machuca. Agora, essa daqui você não pode pôr o dedinho. Ele tinha 2, 3 aninhos e eu já fazia assim com ele. Tá certo? Não sei. Provavelmente não. Não nesse nível, tá? De dar uma faca peixeira, que chama lá na minha cidade natal. Dar uma peixeira na mão da criança de 2 anos. Mas é um extremo, era um extremo que a necessidade me obrigava na época. Mas o outro extremo de, por exemplo, eu tenho uma família de amigos, e assim, amigos amados, amo de paixão, eu considero minha família, né? Que eles têm 2 filhos muito queridos. Se eles me ouvirem, eles vão saber que eu tô falando deles. Eu não vou falar o nome deles, não. É, eu os conheci no escotismo, tá? E quando o filho mais velho deles tinha 11 anos, e com 11 anos, você sabe, né? A gente já põe no meio do mato, já dá facão na mão, já manda cortar bambu, já manda cozinhar sozinho, tudo ensinado, tudo cheio de segurança. Faz mais de 110 anos que a gente faz isso, tá tudo bem, calma. Mas, enfim, quando esse menino tinha 11 anos, e a gente foi fazer uma atividade, ele tinha uma falta de habilidade manual tão grande. E naquele dia eu descobri que ele nunca tinha pego um martelo na mão. Quando ele pegou o martelo na mão pela primeira vez, ele se surpreendeu porque era muito pesado. Ele não imaginava que o martelo fosse tão pesado. Martelo normal, não era martelo, marreta gigante, não. Martelinho, martelo. Sabe martelo de bater prego? Martelo é muito perigoso para uma criança de 11 anos. Não, claro que não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eles precisam de experiências. Sua filha de 16 anos precisa viajar sem você uma hora ou outra. O fato de você não conhecer a mãe, ele conhece o filho, conhece a mãe, né? E olha, o pai que você conhece tá deixando o filho ir com ela. Ela tem a maior referência que você pode ter de uma mãe. Ela está levando o próprio filho. Ela está levando o próprio filho. Entende? O fato de você conhecê-la ou não conhecê-la não a inabilita de poder levar a sua filha de 16 anos para passear. Você pode pegar o telefone e conversar com ela, bater um papo com ela, conhecê-la, mesmo que virtualmente. Você pode conversar com o pai, né? Abrir seu coração e falar, estou insegura, não conheço ela, né? E você pode, principalmente, municiar a sua filha para que ela saiba agir em todas as situações que possam vir a acontecer.
tanto com aquela em relação a sexo que a gente estava conversando, quanto com relação ao próprio mar, que a gente sabe que é perigoso. Mas conversa de uma maneira que ela não vá achar que você está dando sermão, entende? Você tem que conversar num tom em que ela perceba que você está cuidando dela. E isso envolve em você falar uma vez só, não precisa repetir 1000 vezes, porque eles são inteligentes, viu? E não pode fazer de uma maneira abstrata. O que é abstrato? Juízo, hein? Ó, cuidado, hein? Isso não dá nenhum tipo de informação prática para a pessoa. A gente tem que fazer se acontecer isso, você faz aquilo, sabe? Ó, a faca, você não pode mexer nessa faca, essa faca é perigosa, tá vendo? Ó, o dedinho aqui. Entende, mãe? Fala, filha, olha, eu sei que nessa fase que você está namorando há muito tempo, a intimidade vai chegando. Se você ainda não tem relação com ele, se prepara, porque pode chegar um momento. E geralmente, quando as meninas engravidam, é porque elas não estão confiando que isso pode acontecer. Elas vão achando que vou dar conta de segurar e chega na hora não dá conta. E aí, o que a gente faz nessa situação? Ou então, quanto antes a gente para não chegar, né, ao ponto de não conseguir mais voltar. Essas conversas têm que ser específicas, conversando mesmo, sabe? Olho no olho, como um ser humano, como uma pessoa capaz. Ela tem 16 anos, é uma moça, ela tem uma capacidade gigante. Entende isso? Confia na educação que você deu para sua filha até hoje. Ela é capaz de dar conta de cuidar de si própria. Entende? Ela tá de mal de você, brigou, te ignora, tá chateada e ela tem razão. Hoje eu tô terrível, né, gente? Ela tem razão, mãe. Ela tem razão. Você não deixou dessa vez, eu entendo seus motivos, mas você vai ter que começar a se preparar para deixar das próximas. E coloque as condições que você achar necessárias, tá? Coloque as condições que você achar que deve. Até porque você mesma disse que inicialmente você pensou em deixar. Então, significa que sim, que não é uma situação tão horrível assim, tão insegura assim, tão atípica, a ponto de ser necessário impedir sua filha de ir. Você pode dar munição para ela, você pode dar subsídios para ela própria saber cuidar de si e poder viver, entende? Não tô falando que é para deixar fazer tudo o que quer na vida. Esse é o outro extremo. Mas eu tô te dizendo que com 16 anos já dava para ter dado a oportunidade dela ir para a praia com o namorado, já que você permite que ela namore há 7 meses. Entende? Poxa, mãe, ir para a praia com o namorado 1 semana e você não deixou. Meu Deus, até eu ia ficar com raiva de você. Entende o que eu tô te falando? Com amor, tá bom? Gente, é isso. Mas, gente, olha, o que eu tô tentando é passar um outro ponto de vista, sabe? Não tô defendendo os adolescentes, não, viu, mãe? Eu tô do seu lado. Aliás, eu tô do lado dos dois. O que eu mais quero é que nenhuma família chegue ao ponto de ter mães e mãe e filhas sem se falar por 1 mês dentro de casa, né? Que tem aí uma jovenzinha de 16 anos, que é uma ótima menina, super magoada com a mãe, porque está se achando injustiçada, com excesso de proteção, tá bom? Eu quero que vocês encontrem um caminho para se entenderem e serem felizes, viu? É por isso. Um super beijo, fica com Deus.